Doc Online. Gostaria de falar um pouco sobre o filme O Homem da Câmara de Filmar, de Dziga Vertov. O que dizer, contudo, de um filme e de um autor, e o que dizer de uma proposta de cinema e, acima de tudo, de uma proposta de uma ideia de cinema e de uma linguagem cinematográfica autónomas, isto é, de uma ideia e de uma linguagem que concebem e esculpem o cinema fora do campo regimental das tradições literárias, que já foram ampla e consensualmente analisados. Simplificando o mais que posso, o kinoglass, ou câmara-olho, ou olho-máquina, teoria formulada por Vertov, que opõe o cinema à arte teatralizada e à beleza artificial da mise-en-scène, e que atinge com o homem da câmara de filmar o apogeu da sua concretização prática, propõe-se captar a realidade social em todos os aspectos da vida contemporânea, apontando à criação de uma linguagem cinematográfica unificada e internacional que possa, portanto, ser também apreendida e entendida por uma massa operária mundial pouco instruída e maioritariamente analfabeta. Para isso, recusando atores, personagens ou guiões, apoia-se essencialmente no exercício de montagem musical revolucionário, na construção de uma sinfonia visual que lima sobretudo ritmos, cadências, pulsações, intensidades e variações do tempo, com cortes rápidos e sobreposição de imagens, com split screens e slow motions, congelamentos, exposições múltiplas e encadeamentos gráficos, procurando traduzir não apenas a rejeição das narrativas tradicionais, da ficção e do artifício dramático, mas principalmente a intenção de que o cinema se assuma como uma ferramenta de comunicação global, transpondo as naturais barreiras linguísticas e culturais que tendem a conservar os povos separados. Estamos no final dos anos 20 do século passado. O que nos parece hoje evidente, com certeza não o era. A máquina ascende e impõe-se mais como prótese do que como utensílio. O kinoglass, para além de um auxílio ou de uma busca pelo aperfeiçoamento do olhar humano, é já, enquanto formulação teórica, o potencial em vias de ser materializado do sonho que destitui o homem de si próprio, ou, por outras palavras, do desejo de erradicar do homem a sua inevitável tendência para a comoção, para a afeição e para a parcialidade. O contacto com a verdade nua e a captação direta da realidade industrializada não admitem um olhar que foque, que escolha, que se compadeça, que pormenorize. Tudo é movimento e a engrenagem socialista unifica todas as vontades. O olho-máquina desliza sobre os carris do mundo sem se deter, e o incômodo de um impulso que pudesse fazê-lo parar, distinguir, optar em detrimento, é filtrado e diluído pela lente que enxerga apenas o futuro, que exige ser consumado no presente. Os movimentos equivalem-se no que parece ser uma competição sem meta de velocidades. A sombra das aparências não copia a forma da verdade. Esta omnipotência entretém-se com os seus símbolos e revela-se igual entre os seus pares, descartando, como quem nunca pensou nisso, paixões e servidões. O operador de câmara é também a fábrica, o cavalo e o telefone. É simultaneamente o orquestrador e o instrumento martelado ininterruptamente pelo grande punho em riste do vulcão em perpétua erupção chamado comunismo. Tudo isto não corresponde ao nihilismo de uma cegueira inventada. É o ritmo de uma vida unânime e unanimista perante a qual ver ou ser cego não importam. Abordando a herança do filme e das ideias do autor de um ponto de vista atual, considero que não é portanto de estranhar que este legado de Vertov tenha enriquecido, sobretudo, quem se encontra do lado oposto da barricada. Saltando sobre a evidente influência que exerceram sobre o cinema do século passado de autores do documentário e da ficção como Jean Rouge e Edgar Morin, Jean-Luc Godard, Glauber Rocha e Harun Farocki, entre tantos outros,
O que nos sobra hoje é uma amálgama que se apropriou da linguagem unanimista de uma montagem rítmica e impessoal para impor a sua cosmovisão neoliberal de uma forma aparentemente descontraída e descomprometida. Curiosamente, nem Harun Farocki, estudioso de Vertov e alinhado com a sua visão do cinema como meio que tem por obrigação revelar a verdade, nem Paul Virilio, ambos críticos ferozes dos mídia modernos e do modo como estes manuseiam a velocidade das imagens para exercerem uma espécie de controle visual sobre os espectadores, descortinam na obra de Vertov, nomeadamente no Homem da Câmara de Filmar, uma vincada gênese do flagelo. Ora, mas quem olha e trata tudo de igual modo, sublinhando com propósito escatológico a pretensa equivalência entre o trabalho no fundo da mina e o salão de beleza, entre os saltos das bailarinas e as máquinas de escrever, entre os aviões no céu e o engraxador na rua, é próximo de o que agora, com cinismo e calculadora, nos oferece o espetáculo das notícias, o videoclipe lúbrico, o seguro de saúde, como passaporte para a proteção divina. A Câmara de Vigilância é o derradeiro grito da moda lançada à passadeira pelas investidas do olho-máquina. O zapping, quer seja no contexto das redes sociais, em que nos teletransportamos em milésimos de segundo do massacre na Palestina para a cozinha ascética de um patrocinador de receitas fáceis, quer seja no contexto de televisão, em que uma vez mais nos demitimos de procurar e de escolher para acatar com preguiça o que nos impingem, bocejando entre o despedimento coletivo e o shampoo, é uma extensão moderna e hiperbolizada da montagem vertoviana, em que o olho-máquina foi já deposto e deu lugar a um novo e maquiavélico prestidigitador, com o olho em canto a canto do mundo e em todas as divisões das nossas vidas, Senhor absoluto que nos convoca e a quem pagamos para nos subjugar. Perdoem-me o exagero e o sarcasmo. Os que ideologicamente se combatem são muitas vezes idênticos na forma com que o fazem. Parece-me hoje evidente, passados 100 anos, que o sonho unificador do homem da Câmara de Filmar lhe saiu pela culatra em forma de pesadelo, tornando-se um instrumento de subjugação maduro, domador certificado de todos os conluios, dissidências e oposições. O brilhantismo da obra, porém, uma das mais importantes da história do cinema, bem como a revolução por si gerada, que ainda hoje alimentam debates e convulsões, valem mais do que as palavras que se lhes seguem e que de algum modo os reduzem ou encaminham ora para isto, ora para aquilo. Que continuemos a pensar e a sentir o cinema e a imagem em movimento com a urgência com que Vertov ousou senti-los e pensá-los, como tão bem ilustra a potência que permanece intacta deste filme. É por vezes necessário apontar ao impossível para que, com sorte, alvejemos o possível mais longínquo, pois que nos sintamos, como Vertov, incomodados e incomodemos, arriscando assumir, com os nossos ouvidos, com o nosso olhar, com a nossa boca humanos, eventualmente, também com a nossa câmara, a responsabilidade por uma escolha e por uma forma particular de nos relacionarmos com as coisas, belas e esquivas, que compõem e por fim desaparecem neste mundo de constantes confrontos, cada vez mais líquido e acelerado.